Olá, amigos das artes marciais, estou de volta e hoje com o vídeo A importância das bases no Kung Fu. As artes marciais chinesas carregam então uma forte base filosófica do pensamento de Confúcio. Esse filósofo acreditava que o ser humano seria capaz então de aprender qualquer coisa se ele tivesse então a educação correta. Sendo assim, os praticantes de Kung Fu seguem a ideia de que, seguindo o método correto, é possível então transformar e harmonizar o corpo e a mente. Esse método se baseia então no aprendizado de movimentos curtos e simples. Depois há o aperfeiçoamento deles por meio então da repetição contínua. Após esse processo inicial, o aluno pode então aprender técnicas mais complexas que também são melhoradas pela repetição. Ao final desse processo, o praticante já consegue executar as técnicas de forma natural. As técnicas são organizadas então em movimentos simples, os básicos, que vão se complexificando em sequência maiores, até então encontrar as formas. A ideia é acostumar o corpo com os básicos, repetindo-os por vários minutos ao longo de vários dias. E isto vai construir as habilidades motoras do corpo de maneira a possibilitar a introdução então de manobras mais complexas ao longo do treinamento. Sabendo como o método tradicional funciona, é fácil perceber como sequências simples e diretas podem então condicionar seu corpo para aprender a se movimentar. Além disso, tais movimentos vão tonificando as pernas e desenvolvendo então o equilíbrio e coordenação motora. Então, a base tem uma importância muito grande no Kung Fu. Se você trabalhar as suas bases individualmente, revolucionará seu desempenho na execução então dos kates, além de tornar mais fácil e mais rápido a aprendizagem de novas formas. Seu corpo então memorizará as bases, suas pernas estarão mais fortes, assim como sua mente. Fazer treinos de base é um excelente método então de fortalecer a mente e o corpo simultaneamente. As bases do Kung Fu são então uma parte muito importante no treinamento de um praticante, pois são nelas onde todas as técnicas ganharão vida. No Kung Fu, elas são então caracterizadas como posturas muito baixas e alongadas. Existem inúmeras bases usadas no Kung Fu. Isto vai depender também de cada estilo. Vamos conhecer algumas. Mabu, ou base do cavalo ou do cavaleiro, é uma das bases mais importantes do Kung Fu, presente então em quase todos os estilos. É geralmente a primeira base a ser ensinada para o iniciante. A base Mabu deve ter 2 vezes a largura dos ombros, os pés devem ficar paralelos e apontados para frente. O joelho deve ficar dobrado em um ângulo de 90 graus em relação ao solo e o tronco deve ficar reto. Gong Bu, ou postura do arco e flecha. A perna da frente deve ficar então com cerca de 70% do peso do corpo e o pé deve ficar apontado para frente com o joelho dobrado em um ângulo de 90 graus em relação ao solo. A perna de trás deve permanecer estendida ao máximo e o pé deve formar um ângulo de 45 graus para fora, com toda a planta do pé em contato com o solo. Shubu, ou postura do gato, ou passo no vazio, é uma das 5 posturas básicas do Kung Fu. Também pertence a quase todos os estilos. Para realizar essa postura, o praticante deve colocar cerca de 90% do peso do corpo na perna de trás, com a perna dobrada em um ângulo de 90 graus em relação ao solo. Enquanto que o pé da frente, que deve ficar então na ponta dos dedos, servindo de equilíbrio. A coluna deve ficar reta e o tronco com uma leve inclinação para frente, proporcionando um equilíbrio maior. Esta base exige então muita força nas pernas do praticante e bastante alongamento na panturrilha.
Pabu, base da rasteira. É uma base que exige grande alongamento por parte do praticante. A perna de trás deve ficar então dobrada com a sola do pé totalmente no solo, enquanto que a base da frente deve ficar totalmente estendida, com a sola do pé ficando totalmente no chão e a ponta do pé apontada para frente. Dulibu, equilíbrio de uma perna. Eleve a perna até uma altura que o joelho fique acima da horizontal, enquanto mantenha então a perna de suporte estendida com a planta do pé no solo. Banabu é uma base do cavaleiro formal lateral, onde os dois pés ficam no solo com as pernas dobradas a um ângulo de 90 graus em relação então ao solo e a ponta do pé da frente voltada para o lado. Shabu, passo com as pernas cruzadas. Nessa postura, a perna de trás fica estendida com o calcanhar elevado e a perna da frente dobrada, formando então 90 graus em relação ao solo. Jigbu, base do T. As pernas devem ficar dobradas, onde uma perna fica com peso no corpo, com toda a sola do pé em contato então com o solo, e a outra perna fica dobrada com a coxa em ângulo de 90 graus em relação ao solo, apenas com a ponta do pé no chão, próximo ao meio do pé e da perna de apoio. Jiebu, postura da borboleta. A perna da frente deve ficar dobrada em 90 graus e a perna então que está ajoelhada fica com o lado de dentro da panturrilha em contato com o solo, junto com o lado de dentro do calcanhar. Zupuan, base sentada. O praticante fica sentado no solo com as pernas cruzadas e o tronco reto. Esta base requer grande flexibilidade por parte do praticante, pois quando executada em técnicas mais avançadas, ganha um alto nível de dificuldade, principalmente quando é combinada com uma técnica de salto. Gaibu, passo de perna cruzada pela frente. A perna da frente deve ficar dobrada, formando 90 graus em relação ao solo, com a sola do pé em contato com o chão e as pontas dos dedos voltadas para frente. Shibu, postura de descanso. As pernas devem ficar cruzadas com o tronco reto, sendo que a perna da frente permanece então com a sola do pé no solo e a perna de trás com o calcanhar elevado, com o peso do corpo sobre o calcanhar, promovendo então um certo descanso nas pernas. Então, possuir uma base do cavalo estável e forte é uma das chaves para as portas deste estilo milenar. Além disso, demonstrando aptidão para a execução desta base significa que você possui mente e pernas fortalecidas, que por sua vez indicará que você possuirá uma resistência muito mais elevada em uma corrida ou em uma luta. Todos estes benefícios são então oriundos de um simples treino de base que pode ser utilizado de diferentes maneiras em diversas artes marciais. Então, as bases do Kung Fu transformará você em um grande lutador. Este foi o vídeo de hoje. Saudações, até o próximo. Eu voltarei. Bom treino!